quando a gente está falando da produção lá na medula óssea dos granulócitos, a gente fala granulocitopoiese, né, que é essa produção desses granulócitos. Tudo começa com um precursor comum, que é uma célula que a gente chama ela de mieloblasto. É a primeira célula lá na medula óssea que a gente consegue identificar, olhando no microscópio, que é ali uma célula que vai dar origem aos granulócitos. Células anteriores a essas, a gente não consegue identificar porque elas são muito semelhantes, a não ser que a gente faça um exame chamado imunofenotipagem. Mas no microscópio, o mieloblasto é a primeira célula que a gente consegue identificar. Então, esse mieloblasto vai dar origem ao promielócito, né? Então, como que passa de mieloblasto para promielócito? Existem diversos fatores que vão estimular essa diferenciação. E também tem diversos receptores que vão ser estimulados por fatores diferentes. Bom, o promielócito ele é comum também tanto aos eosinófilos, aos neutrófilos e aos basófilos. Então, até aqui no promielócito, a gente não dá para saber que célula esse promielócito vai virar. Dependendo do estímulo que esse promielócito receber, ele pode se diferenciar num eosinófilo, num neutrófilo ou num basófilo. Então, promielócito também é uma célula geral que não tem diferenciação em eosinófilo, neutrófilo ou basófilo. Beleza. Recebeu o estímulo, então esse promielócito se transformou no neutrófilo, né? Ele sabe ali que ele vai ter que se diferenciar no neutrófilo até chegar aqui na etapa final. Então, ele vai se diferenciando em mielócito neutrofílico. Depois, esse núcleo, os grânulos vão mudando, né, de grânulos primários para grânulos secundários. E aí os grânulos vão ficando mais clarinhos. E a gente chama, então, que o núcleo muda também, fica mais riniforme. E a gente chama, então, essa célula de metamielócito neutrofílico. Esse metamielócito vai dar origem ao bastonete, que o núcleo já está mais condensado, já está mais fino, mas ele ainda não tem nenhuma segmentação. Então a gente chama ele de bastonete. Esse bastonete depois vai dar origem ao neutrófilo segmentado, que é a célula madura. Então por que ele recebe esse nome? Justamente por causa dos segmentos. O núcleo vai ficando ligados aí por esses filamentos de actina. Então, é essa aqui a escala, né, de maturação aqui do neutrófilo segmentado. Esse promielócito, não, ele não vai virar um neutrófilo, ele vai virar um eosinófilo. Então, ele recebeu estímulos diferentes. Então, a escala de maturação vai ser a mesma. A única diferença é que ao invés de gerar grânulos e as células neutrofílicas, vai gerar então os eosinófilos, que são essas células que geralmente são binucleadas, né? O núcleo aqui é partido em dois e ela tem essa coloração mais alaranjada, quando a gente cora com os corantes hematológicos. Outra possibilidade, então, é que esse promielócito receba estímulo para virar basófilo. Então, ele também vai passar pelas mesmas etapas. O que vai diferenciar aqui são os grânulos, né, dessa célula, que são grânulos mais grosseiros, grânulos, mesmo os grânulos secundários, que são mais específicos, eles são bem grosseiros e mais escuros, né? Totalmente diferente das outras duas células. Nas células maduras, a gente não costuma chamar eosinófilo segmentado, nem basófilo segmentado. Então, a gente viu lá na lâmina, eosinófilo chama só de eosinófilo. Viu basófilo, a gente chama só basófilo. Agora, o neutrófilo, a gente sim separa. Neutrófilo segmentado dos neutrófilos bastonetes, né? O bastonete neutrofílico. Então, os neutrófilos aqui são as únicas células que a gente vai diferenciar entre bastonete e segmentado.